A cigarrinha do milho é uma praga que tem tirado o sono dos produtores brasileiros. Aliás, em outros países ela também já chegou e vem causando um estrago bastante grande. Mas a boa notícia, se é que existe uma boa notícia para esse momento, a boa notícia é de que soluções estão chegando e especialistas no assunto vêm enxergando o potencial dessas soluções e mostrando-as como uma ferramenta importante ao combate não só da cigarrinha, mas para mitigar os efeitos também do enfesamento, que acaba sendo uma doença transmitida ali por esse inseto, que tem um desenvolvimento de uma população muito rápido, é um inseto que é bastante dinâmico e, como eu falei, vem tirando o sono dos produtores brasileiros. Para a gente entender um pouco mais desse contexto e dessas soluções que vão chegando para ajudar no combate à cigarrinha do milho, o Notícias Agrícolas recebe hoje dois especialistas no assunto. De um lado a gente tem Paulo Garolo, agrônomo, pesquisador especialista para a cultura do milho, para entendermos um pouco mais desse assunto. Bom dia, Garolo. É um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar de um tema tão preponderante para o produtor brasileiro, mas que também tem tirado o sono desses profissionais, tem trazido não só preocupações para o produtor, mas para especialistas como você também. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Para mim também é uma satisfação estar mais uma vez participando do Notícias Agrícolas, né? E contribuindo com informações para todos os ouvintes, que são, obviamente, do setor agrícola, né? Sim, a gente também está muito feliz de ter o senhor aqui conosco mais uma vez. E temos também a companhia de Evandro Keller, que é fitotecnista e diretor de pesquisa e desenvolvimento da Openin, para nos ajudar a entender um pouco mais também dessas soluções que vêm para fortalecer o combate à cigarrinha, a mitigação dos efeitos do enfesamento. Evandro, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Carla. Uma honra também estar participando aqui com você. A gente já tem uma jornada juntos aí de outros temas que tratamos. Realmente, trazer novidade e trazer inovação é um pouco do DNA da Openin. E em parceria aqui com o Paulo Garolo, né, especialista, a gente vai trazer um pouco do cenário e daquilo que vem de novidade e novidade inédita aí para vocês no controle de cigarrinho do milho. Bom, informações em primeira mão, portanto, para a nossa audiência, e por isso você falou de cenários, né, Evandro? Eu vou justamente começar com o Garolo para que ele possa nos contextualizar. Que momento é esse que o produtor brasileiro está vivendo no combate à cigarrinha? Garolo, de fato, é uma praga que tem um desenvolvimento muito ligeiro, muito rápido, e os estragos são consideráveis e eles se alastram muito rapidamente, não é isso? Exatamente, né? Dentro do contexto de clima que o Brasil oferece, né? Principalmente a partir de agora, né? De novembro para frente, a gente tem uma tendência, né? Porque a gente vai estar fechando o período de primavera, vamos estar entrando agora em dezembro, né? Dia 21, em verão. Então, a nossa tendência é elevação térmica, né? Nós vamos ter cada vez mais calor, mais radiação luminosa, mais calor, provavelmente mais chuva, e isso aí, obviamente, ajuda, é favorável para o desenvolvimento das populações de cigarrinha, né? Então, de meados de novembro para frente, as populações de cigarrinha tendem a aumentar significativamente. E a hora que o agricultor entra, né, nós já estamos preparando para a entrada da segunda safra, né, que é também chamada no Brasil de safrinha, de milho, então o agricultor vai estar entrando na segunda safra exatamente no auge da população de cigarrinhos, né? E como você já falou várias vezes, ela se multiplica de maneira exponencial. Assim, o incremento de população é monstruoso. De novembro até meados de fevereiro, a tendência das populações é atingir o ponto máximo, e aí o agricultor tem que estar preparado para isso, porque ele precisa conviver com essa praga, mas de uma maneira mais efetiva no controle dessas populações. Agora, Garolo, como é que hoje o produtor tem feito essa, ou tentando buscar a otimização desse combate? Pergunto isso para o senhor porque nós temos visto nas últimas safras uma incidência maior da cigarrinha, os registros mostram isso, os especialistas trazem esse cenário para nós, e ainda uma dificuldade em combater efetivamente, como se combate outras pragas, a cigarrinha. Por que isso acontece? E dois, por que essa explosão se deu de forma tão efetiva nos últimos anos? Olha só, esse é um tema até que demanda bastante tempo, mas vou ser muito objetivo. Esse ano,
O meu tema, inclusive, no Congresso Nacional de Milho que teve aqui no Brasil, em Palmas, né? O meu tema era exatamente esse, era eu trazer abordagens da dificuldade efetiva do manejo da praga. E, para mim, um dos principais pontos foi que, durante muito tempo, até então, pouco se atentou para as ninfas de cigarrinha. Então, eu sempre falo que controle é uma soma de estratégias. E uma das coisas que, ao meu ver, sempre fugiu da estratégia de manejo foi foco em ninfa. E ninfa é o que faz o quê? O incremento populacional acontecer. Outra coisa importante é que, normalmente, o agricultor, até V8, estágio fenológico da planta de milho, de emergência, até 8 folhas totalmente expandidas, é o período mais crítico da presença da cigarrinha, trazendo os agentes causais infectando plantas, e que depois poderão promover os enfesamentos. Mas o que acontece? De V8 para frente, é comum parar no Brasil todo, paralisa o manejo da praga. Bom, a gente precisa partir da premissa que manejo não é erradicação. Manejo é uma redução significativa na população de um inseto-alvo. Bom, a gente reduz significativamente? Primeiro, já não reduz. Já não reduz, porque nem todo mundo adere às boas práticas de manejo. E, em segundo ponto, quando a gente para as aplicações lá no V8, o que sobrou vai continuar se multiplicando no ambiente. E ela continua existindo e vai só aumentando cada vez mais as populações. Agora, nós temos que lembrar que a gente já vem do milho de primeira safra, chamado milho verão, que também já está acontecendo isso. Então, por isso que eu falo que estoura a população em novembro, dezembro. Por quê? Porque é uma junção disso tudo. É a continuidade da praga dentro do sistema agrícola do milho verão, e que vai entrar logo em seguida numa população altíssima na segunda safra, que é o milho safrinha. Mas isso acontece por quê? Porque pouco se olha na ninfa. E quem mantém a população é exatamente a multiplicação que vem através de quem? Dos descendentes, que são as ninfas. Então, isso aí, para mim, é o grande gargalo que a gente tem em paralisar a evolução das populações. E eu preciso partir da premissa que, para resolver isso, eu tenho que quebrar o ciclo da praga. E como que a gente quebra ciclo de praga? Matando a descendência. Então, não tem como eu imaginar que só no manejo de adulto, que é o que é feito hoje, a maioria tem foco no adulto. Mas eu estou deixando a ninfa para trás. E isso está permitindo com que ela se multiplique, se torne um adulto, se infecte, ou já nasce em uma planta que já está infectiva, já está infectada. E aí eu já tenho um adulto praticamente pronto para infectar outras plantas, e isso aí é o que está detonando com tudo. Na minha visão, o maior problema da estratégia é exatamente esse: a falta de olhos para as ninfas. Esse cenário está mudando, graças a Deus. Tem já a empresa que está começando a olhar para isso e trazer soluções para a gente quebrar o ciclo da praga, eliminando exatamente as ninfas. Eu ia justamente fazer essa pergunta para o senhor. Já já eu quero ouvir o Evandro. Imagina, já quero ouvir o Evandro também sobre essa situação de empresas, olhando para essa questão das ninfas, mas acho que essa frase do senhor duas frases são determinantes para a gente seguir a nossa conversa. Manejo não é erradicação e o manejo do adulto é insuficiente. Temos que olhar para as ninfas, portanto. Como é que essa quebra de ciclo acontece efetivamente? Como é que isso tem que ser inserido no manejo do produtor, Garolo, para que ele comece também, o produtor, a inserir nas suas estratégias de manejo esse olhar para a ninfa? Então, aí que está o negócio. O outro ponto, Carla, é que é o seguinte: por que a ninfa é esquecida? Porque as ninfas, elas vivem na parte abaxial da folha, ou seja, embaixo da folha. E pouco se olha. Então, o pessoal nem olha debaixo da folha. Onde está a ninfa? Está debaixo da folha. Agora, normalmente, os produtos que são convencionais, né, os principais, não são todos, mas os principais inseticidas sintéticos,
eles vão trabalhar onde? Eles vão trabalhar no contato com o alvo, que aí não acontece na ninfa, porque ela está embaixo. Quando acontece, em algum momento acontece por fumigação, volatilidade, produtos que conseguem se tornar gás e conseguem ainda pegar um pouco, mas com uma eficiência bem pequena. Bom, então a ninfa está escondida debaixo da folha e o inseticida ele está trabalhando em cima da folha, ou diretamente no alvo ou em cima da folha. Muito bem. Alguns vão ter a translocação sistêmica por translocação translaminar. Aí ele chega na parte de baixo. Aí eu consigo ter algum tipo de manejo de ninfa. Ainda assim, esse é o grupo químico dos neonicotinoides, é o que faz isso aí. Mas, ainda assim, num nível de controle que não vai ultrapassar 50%. Então, eu ainda vou ter praticamente 50% de ninfas com possibilidade de se tornar adulta. Eu preciso melhorar isso. E para melhorar isso, então, ou eu tenho que trabalhar produtos que possam ser acionados na forma de gás, ou uma novidade que aconteceu, isso é muito interessante, um produto que é sistêmico e que se transloca via floema. Quando eu tenho um produto translocando via floema, o floema é a artéria da planta que carrega o açúcar, que é o alimento, tanto do adulto quanto da ninfa. Então, se eu tenho um produto que pode translocar, inclusive no floema, bom, aí a gente começou a ter uma novidade que poderá ter impactos muito significativos na quebra do ciclo da praga, porque a ninfa ela está bem próxima do floema. O floema, Carla, ele está mais na parte de baixo da folha. Então a ninfa atinge fácil o floema, está bem próximo da onde ela vai se alimentar. Se eu tenho um produto que circula ali e ela vai se alimentar ali, o que vai acontecer? Eu vou ter um índice de contaminação de ninfas altíssimo. E isso aí começa a trazer uma nova visão e um novo, vamos dizer, é um aliado para a gente realmente reduzir população através da morte de ninfa, através da quebra do ciclo da praga. Bom, excelente para a gente entender, portanto, esse contexto. Agora eu quero ouvir o Evandro, Garolo, porque acho que é importante a gente entender como isso aconteceu, né? Como esse inseticida sistêmico se deu. Evandro, quando é que a Openin começou a olhar para essa possibilidade, a olhar para essa necessidade, principalmente, da planta e pensar e repensar esse manejo com esse olhar para as ninfas? Maravilha. A Openin, ela trouxe como inovação o desenvolvimento de produtos a partir de extratos botânicos do NIM, e isso fez com que a gente tivesse um olhar diferente para a árvore do NIM, que era conhecida só pelo óleo e todas essas características que o óleo trazia. A Openin, ela trabalha a planta do NIM de uma maneira diferente, né? Trabalha extratos botânicos de planta inteira. E não para por aí. A gente agrega muita tecnologia dentro da formulação para que a gente tenha essas características que o Paulo colocou, né? De a gente ter um produto que consiga circular na planta como um todo. Como isso é possível? A gente tem um produto que é um extrato botânico, um extrato natural. É planta aplicado sobre planta. Então a aceitação da planta do milho ou de qualquer outra cultura, ela é muito mais fácil. Isso acontece de uma maneira muito mais natural. E quando eu coloco um produto como esse, que não tem nenhum aditivo sintético, nenhum aditivo químico, ele é um bioquímico, né, um fitoquímico pela legislação brasileira atual, eu trago para a planta uma facilidade de circulação. E aí, além disso, eu estou trazendo também para dentro do sistema, como estratégia, um produto de um grupo químico novo, que é inédito hoje, né, os triterpenoides, e também com mecanismo de ação diferente, cujo a cigarrinha ainda não está acostumada. Ou seja, eu estou levando várias ferramentas como estratégia, seja no grupo químico novo, na questão de resistência dessa praga, mas principalmente alcançar o alvo, alcançar a ninfa, né, que o Paulo comentou muito bem. A erradicação ela não funciona para a gente reduzir a população. E a ninfa ela é parte principal desse estouro de população, dessa população exponencial.
E quando a Penin traz essa tecnologia que a gente vem estudando já há muitos anos, né, a gente vem respaldado realmente por várias instituições de pesquisa. O desenvolvimento do produto foi muito olhado na parte técnica, na tecnologia de aplicação, um produto que é tranquilamente inserido dentro do manejo do produtor sem dificuldade nenhuma. E aí a gente ganha uma ferramenta fundamental para manejo de ninfa. Um grupo químico novo, né, e até a gente intitula ele como um produto de uma classe nova. A gente chama de botanicidas. Por quê? São extratos botânicos atuando como inseticidas. A gente tem registro no Ministério da Agricultura e com isso a gente consegue garantir, né, para o produtor essa eficácia. E hoje não passa de 50% no controle de ninfas para patamares muito superiores para que a gente consiga, sim, quebrar o ciclo da praga, reduzir ela ao longo do tempo e mitigar todos os efeitos colaterais que ela pode promover. Evandro, antes da gente continuar, porque eu já tenho uma próxima pergunta para você, eu quero só convocar e convidar a nossa audiência para que, caso tenham dúvidas sobre o que tanto o Garolo está dizendo quanto o Evandro, participem do nosso chat. É importante a sua participação para tirar as suas dúvidas sobre o controle da cigarrinha, a mitigação dos efeitos do enfesamento e a atuação desse inseticida sistêmico. O nosso chat está aberto aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum posicionamento, trazer a sua opinião, fique à vontade. O espaço está aberto para a nossa audiência. Evandro, quando a gente pensa nessa quebra do ciclo da praga, como é que estão os resultados que o produto já começa a trazer para essa? Você falou 50%, a gente vai para patamares mais elevados. Como é que tem sido a evolução desses resultados com a utilização desse inseticida? E desses efeitos, aliás, só para a gente depois falar um pouquinho mais no final sobre o ninho especificamente, acho bem importante, mas esses extratos botânicos, como é que tem sido a combinação disso tudo para gerar esses resultados, Evandro? Bacana, Carla. A gente traz dentro do controle da cigarrinha, do manejo dela, alguns fatores que compõem essa leitura. E não só o controle da praga, como a redução da transmissão da doença e também o impacto disso na produtividade. E até na proteção de híbridos mais suscetíveis, que ainda são muito plantados a nível Brasil. Então a gente vai ter, logicamente, dependendo da região do Brasil, resultados diferentes, mas um incremento de controle dessa praga por conta da quebra do ciclo. Então, o posicionamento de um produto como esse, ele deve acontecer cedo, deve acontecer no início, né? O Garolo comentou, o produtor vai entrar com milho segunda safra, ou milho safrinha, no auge da população de cigarrinha. Sim. E se a gente não entrar cedo, com essa cigarrinha prontamente disponível para inocular a doença, eu vou perder a planta já no início. Então eu preciso entrar cedo para que ocorra essa quebra do ciclo. Quanto mais cedo eu entrar, melhores serão os resultados. Por exemplo, a gente tem hoje alguns resultados aí a nível de instituições, fundações no Brasil, Fundação no Mato Grosso do Sul, Embrapa, mostrando os resultados alcançando até 90% de controle dessa praga. E o impacto em cima de produtividade na ordem de até 500 quilos por hectare em alguns ambientes. Então a gente realmente tem um impacto muito positivo, né? O Garolo pode reforçar essa questão, porque envolve muita coisa, envolve clima, pressão da praga, híbrido, a tolerância desses híbridos, quais são as outras estratégias que estão entrando junto com o nosso inseticida dentro porque não é uma ferramenta que vai ser única, exclusiva para o controle. A gente precisa participar dessa estratégia. E vai ter produtos que vão entrar intercalados ou em alguns momentos até associados a essa tecnologia, pensando que eu vou garantir um manejo de uma fase da praga, que é importante, mas eu preciso elevar esse nível de ganho do produtor sem incrementar tanto em custo. Então a gente tem uma ferramenta bem equilibrada quando diz respeito a essa questão do incremento de controle, resposta em produtividade, versus o custo por hectare que o produtor está praticando hoje. Fundamental essa colocação, porque parte da eficiência de qualquer produto, ela passa pelo uso correto pelo produtor, né, Evandro? Então, sim, gostaria de ouvir o Garolo, para que a gente possa entender, Garolo, como é que o senhor tem visto, na prática, a atuação desse manejo combinado, desse inseticida sistêmico, dessa atuação, portanto, desse inseticida no floema com outras práticas de manejo e como isso tem garantido esses resultados aí bastante impressionantes. A gente está falando de 90% de controle, já é uma notícia excelente, né? Então, uma coisa importante também,
que eu gostaria de deixar bem claro, junto com o Evandro, que ele já falou, é que a estratégia ela é composta, ela não é única. Ou seja, o meu papel, inclusive, como também um pesquisador, como um divulgador, e especialmente nesse assunto no qual eu me especializei, é trazer soluções, independente de quem está vindo. E aí uma coisa interessante, o Evandro acabou de falar, nós temos que trabalhar de forma associada ou intercalada. Não é só o produto que vai fazer tudo isso. Ele tem a propriedade diferenciada, mas que dentro de uma associação de estratégias é que a gente vai trabalhar e vai elevar esse nível de efetividade no controle da praga e na mitigação dos complexos, dos enfesamentos, exatamente pelo conjunto de ações e de produtos. Então, nós não estamos dizendo que agora nós vamos usar nenhum outro produto, não vai ter mais químico sintético. Não, não é isso não. Nós vamos ter a possibilidade de fazer um planejamento estratégico associado ou intercalado, no qual hoje nós temos um produto com uma ação diferente e que vai ter um trabalho diferente, principalmente em ninfa. Agora, detalhe, quando eu também falei de mitigação dos enfesamentos, são outros dados que eu observei com esse produto, que é o seguinte: esse produto também tem uma propriedade diferenciada na planta. Como ele circula via floema, o adulto também vai poder ingerir, porque ele também busca o floema, que é onde está o açúcar, que é o alimento que ele quer. E o adulto também vai estiletar a planta buscando o floema para se alimentar. E é lá que, inclusive, ele contamina a planta com os agentes causais dos enfesamentos. Só que tem um detalhe, Carla. Esse produto, ele também tem uma particularidade. Ele traz à planta o que a gente chama de efeito fagodeterrente. O que significa isso? Ele muda o sabor do açúcar. E isso é muito ruim para o adulto. Ele não tem a propriedade de matar o adulto, mas ele tem a propriedade de espantar o adulto, de certa forma. Por quê? Porque quando o adulto começa a se alimentar desse açúcar nessa planta que recebeu o produto, ela não quer mais continuar. O efeito fagodeterrente, a mudança no sabor do açúcar, o que acontece? Você imagina você morder um caqui verde. Não dá para comer caqui verde. Só o chocolate, né? O caqui chocolate dá. Mesmo assim, amarra um pouco. Caqui amarra a boca, não tem como. Isso é o que acontece também na utilização desse produto. A cigarrinha adulta, ela também não tem mais a preferência de se alimentar. Por quê? Porque mudou e faz para ela quase o equivalente a um caqui verde mastigado. Então, ao adulto também migra daquela área para outra área na busca do alimento que ele gosta. E isso aí é quase que dizer que é uma forma de você induzir a um processo natural que plantas têm de defesa, que a gente chama de antixenose. Nesse caso, é uma antixenose que está acontecendo de forma induzida, porque esse produto tem a propriedade de mudar o sabor. E com isso, eu vou ter muito menos plantas infectadas. Por quê? Porque a cigarrinha não vai ficar ali, ela vai mudar daquele milho. Ela quer ir para outra área, aquele milho não está bom, o gosto dele não está legal, ela vai embora. E tem um detalhe que eu não posso esquecer de falar. Para que ela inocule os agentes causais, ela demanda um tempo de sucção contínua na planta. O mais rápido de inoculação é o fitoplasma, que é uma das bactérias que é um dos agentes causadores do enfesamento vermelho. Então, o fitoplasma ele causa o enfesamento vermelho. Ela demora 30 minutos para conseguir infectar a planta, tendo que chupar a planta 30 minutos ininterruptamente. Muito bem. Com esse efeito fagodeterrente, dificilmente você vai ter um adulto que vai passar de 30 minutos tentando se alimentar naquela planta. Então, o próprio índice de plantas infectivas, quando a gente fala mitigação dos enfesamentos, é isso. É eu estar afugentando o adulto
dentro de um tempo que foi suficiente para não deixá-lo infectar a planta. Então, eu também vou ter um número muito menor de plantas infectivas por conta desse efeito fagodeterrente que o produto traz. Então, isso são inovações, cara, que a gente está conseguindo enxergar e trazer para o agricultor. Nós vamos ter químico sintético dentro do planejamento? Vamos ter que ter. Eu preciso ter a morte do adulto também. E quanto mais rápido eu mato, menos tempo eu dou para ele infectar. Mas, além disso, eu vou ter um produto como esse que vai me trazer ação na ninfa e ação no adulto também. Talvez não de morte, mas de afugentar o adulto daquela planta, daquela área, daquele talhão. Incrível. Agora, Garolo, como é que o senhor avalia nesse momento os efeitos da praga em si, ou os prejuízos, o impacto da praga em si e do enfesamento? Como é que nós temos que entender esses dois cenários e a importância do produtor investir num manejo como esse, combinando esses diversos grupos de produtos, no caso dos inseticidas, os químicos, os sintéticos e agora o sistêmico. Como é que os efeitos dessas duas situações estão postos hoje e o quanto disso sinaliza para o produtor essa revisão nas estratégias de manejo? Então, esse é um dos outros pontos importantes, cara. Nós temos que ter a consciência que essa praga, ela pode trazer prejuízos, mesmo em híbridos mais tolerantes, geneticamente mais tolerantes, mesmo assim, ela ainda pode trazer prejuízos até na ordem de 30% a 40% quando mal controladas. Eu usei um híbrido altamente tolerante. Eu vou fazer uma aplicação só. Esse cara vai ter prejuízo. E pior, ele vai permitir com que a população de insetos que está na área dele se espalhe para a área de todo mundo que está até 20 quilômetros de raio. Então, além dele ter o prejuízo dele, que ele não está isento, mas o meu híbrido é altamente tolerante. Ele ainda corre o risco de perder de 20%, 30% até 40% do potencial produtivo, quando mal controlada a praga. Então, não tem como brincar. Agora, de maneira geral, o que a gente tem notado é que nós podemos atingir índices facilmente de até 70% de perca de produtividade. E praga constitui um elemento realmente de redução de produtividade. Água, fatores abióticos são limitadores. Eu não perdi produção porque não choveu. Eu deixei de produzir porque não choveu. É diferente. Certo. Agora, praga não. Sim. Praga eu perdi. Depois de tudo pronto, tudo montadinho, adubação, plantio, tudo bonitinho, perdi. Por quê? Porque eu errei na minha estratégia de manejo. A praga, a doença e a erva daninha, Carla, são fatores de redução de produtividade. E aí, se o agricultor não se preparar para isso, obviamente que ele vai sofrer impactos sérios de perca de produtividade, que podem chegar até 70%, ou até ultrapassar, dependendo do material genético que ele está trabalhando e dependendo do tipo de estratégia ele adotou, se é que adotou. Então, não tem como, Carla. Ou a gente se prepara para conviver com essa praga e de maneira mais assertiva, e agora nós estamos um produto inovador que vai nos ajudar, que vai contribuir. Puxa, isso vai ser muito bacana, isso vai ajudar muito, e a gente começa a ter a expectativa de criar um novo cenário em relação a essa praga. O que a gente precisa é aprender a conviver com aquilo que acontece. Não tem como exterminar, né? Lagarta do cartucho, até hoje, é a principal praga do milho, né? Você sabe que se você plantar um pé de milho, pode até não dar espiga, mas lagarta vai ter. A cigarrinha está quase assim também. Você planta um pé de milho hoje, você já sabe que daqui a algum momento vai aparecer a tal da cigarrinha. Então não adianta, eu tenho que me preparar e me tornar mais eficiente, mais efetivo no manejo dela e conviver com ela. E hoje, Carla, isso é tão sério que, olha, esse ano eu tive como palestrante no Congresso Nacional de Milho Brasil, como palestrante no Congresso Internacional de Milho
e no Congresso Nacional da Argentina. Por quê? Porque já está também nos países vizinhos. Hoje a Argentina registrou quase que 40% de perca de produção de milho no país por conta da cigarrinha. Isso é um impacto violento na nação inteira. Entendeu? Então, não podemos brincar. No Paraguai está acontecendo a mesma coisa. A infestação, cada ano que passa, aumenta. Esse ano eu tive, inclusive, no Uruguai, fazendo palestras. Por quê? Porque chegou lá também. A migração da cigarrinha, ela é muito alta. E ela migra com facilidade, porque além dela fazer o voo natural dela, com raios de 10 a 20 quilômetros de distância, ela também pega carona com o vento, Carla. E aí nós estamos falando de distâncias muito maiores. Então não dá para brincar. Não dá. E eu acho que isso nos traz de volta a uma parte da sua fala inicial, Garolo, quando o senhor cita essa questão de é preciso que todos ouçam essa mensagem e façam uma ação combinada. Porque também não adianta nada o produtor fazer o seu manejo combinando os melhores produtos, as melhores tecnologias, e o vizinho não aderir a essas boas práticas, né? Precisa ter uma combinação ali. Perfeito, Carla. Eu sempre que faço palestra nos lugares, hoje mesmo eu estou aqui em Goiôerê, no estado do Paraná, fazendo palestra numa cooperativa. Eu sempre falo que o manejo ele tem que ser conjunto, comunitário. Por exemplo, em áreas onde tem uma cooperativa atuante, um sindicato rural ou coisa assim, era importante que as pessoas até ligassem, ou você já está fazendo aplicação, devia ter um combinado assim, porque um cara que não fizer legal, ele prejudica todos os outros. E por isso, muitas vezes, Carla, o agricultor que trabalha direitinho, ele desanima. Por quê? Porque toda hora chega praga nova. E, na verdade, ele acha que produto nenhum está matando. Não é que não está matando. O problema é que não vence, porque o crescimento da população é exponencial. E se tem pessoas que não atuam de maneira correta, elas se tornam doadoras de cigarrinha para o cara que está fazendo direito. Só que aí ele se sente, lógico, penalizado, porque ele passou hoje, daqui 3 dias, parece que tem mais cigarrinha do que o dia que ele passou. Mas por quê? Porque está vindo de outros companheiros que às vezes não estão fazendo de forma correta. Agora eu quero ouvir um pouquinho do Evandro para saber como é que tá, viu, Garolo, essa adesão pelos produtores. Evandro, como é que você tem sentido essa... quero saber se você já está sentindo ou se tem visto acontecer ainda a passos lentos, mas com muito potencial. Como é que está essa situação dessa adesão de tecnologias como essa, que é o Valente, né? Esse inseticida de que a gente está falando, essa solução revolucionária que chega para o mercado com esses ativos botânicos, enfim, esse olhar para o NIM também, que é o propósito central da Openin. Como é que o produtor está olhando para ativos como esse, para soluções como essa, na perspectiva de vocês que correm aí o Brasil todo, para entender as necessidades do produtor e garantir que essas soluções vão atender essas necessidades quando elas chegarem no mercado? Então, Carla, hoje o produtor está muito antenado, né? Está muito ligado aí no que está acontecendo nas mídias e também muito ávido por inovação, por novidade. E quando a gente chega em alguma região ainda onde a gente não participou desse mercado, digamos assim, quando a gente chega com a novidade, desperta realmente um interesse gigante. Por quê? Primeiro porque a cigarrinha é uma dor que ele já sofreu aí nos últimos anos e, como o Garolo comentou, se um fizer errado, vai fazer mal para todos na região. Tem regiões do Brasil aí que tem milho o ano inteiro. Enfim, são situações distintas em algumas regiões. No Paraná, onde a gente já está há mais tempo, inclusive o produto foi intitulado recentemente como o produto da cigarrinha. Né? A gente tem realmente um resultado fantástico em algumas regiões, mostrando eficácia de controle, principalmente encaixando nessa estratégia de aplicação preventiva e quebra do ciclo, porque a mortalidade dessa ninfa ela é importante dentro do sistema, e a gente vê um crescimento exponencial também de nível de usuários. Hoje estamos aí praticamente em 6 estados brasileiros, e nesses 6 estados a gente teve um crescimento aí desde o início da adesão do produto muito, muito importante. Se a gente pegar o índice de recompra, né,
Quem é do comercial tem essa frase, né? O produtor só é usuário depois que ele recompra. Então, se a gente pegar o índice de recompra, hoje ele está superior a 90%. Hoje o produtor já chega no balcão da revenda e pede o produto. O produtor que já usou, ele vai recomendar para o vizinho, né? De repente, que não está fazendo um bom manejo, e vai pedir, ó, eu quero o produto da cigarrinha lá. Às vezes nem lembra do nome, né? Você reforçou aqui, né? O penivalente. Mas a gente vê realmente um crescimento muito importante, porque é uma novidade, um grupo químico novo, um mecanismo de ação novo, controla uma fase da praga que era esquecida, né, ou não era tão lembrada aí por conta da característica até dos inseticidas que a gente tem tradicionais no mercado. Então, realmente a gente tem visto um ganho excelente em cima dessa adesão ao produtor. Estamos aí trabalhando, né, com mais inovações, né, logicamente a gente não pode parar dentro desse ciclo de inovação. Novos produtos vão ser lançados nos próximos anos com alvos específicos também. E aí a gente, olhando para esse mundo dos extratos botânicos, a gente vê realmente um mundo de oportunidades, né, que a gente vai com certeza trazer cada vez mais e está na vanguarda hoje de uma tecnologia que ela vai com certeza ser parte quase que total de um mercado daqui a alguns anos. A gente vê uma necessidade grande no mercado mundial hoje por produtos mais livres, né, ou mais naturais, menos agressivos ao meio ambiente. Todo esse impacto ambiental a gente também traz. Uma coisa importante que vale ressaltar, ele é um inseticida químico, registrado como inseticida químico fitoquímico, né, melhor colocando. Mas ele tem uma ação toxicológica em ambiente, em humanos, nula. Ou seja, é um extrato botânico, ele não vai oferecer dano ao aplicador, ao sistema, aos inimigos ou amigos naturais, por assim dizer, né? Então, aquela praga que está ali ajudando a gente no manejo também faz parte da estratégia, né? Muitas das vezes, a gente acaba esquecendo dela e passando com frequência, né? Aplicando com frequência inseticidas e exterminando ela, desequilibrando. E aí, alguma praga que ontem era secundária, ela passa a ser primária e aí o problema fica cada vez maior. Então, estamos muito felizes com a adesão do produtor, né, crescendo bastante e podendo contar com a colaboração de pessoas tão importantes como porta-voz dessa tecnologia, como é o caso do Paulo Garolo e tantos outros mais que falam da nossa tecnologia por aí. Exatamente. Evandro, você citou essa necessidade do mercado, acho muito importante a gente falar sobre isso. O Brasil está numa espiral de atender necessidades cada vez mais rígidas, né? Não só do mercado interno, mas principalmente do mercado internacional. Se a gente olhar os últimos acontecimentos, o noticiário das últimas 48, 72 horas, né, deixou o produtor enlouquecido. E é realmente uma necessidade do mercado de ter esse atendimento, essa demanda de produtos que garantam mais sustentabilidade. E o NIM, ele fala muito sobre isso, né? Tanto o seu 100% de aproveitamento, quanto o papel social, né, que ele tem, enfim, ele tem uma abrangência muito grande, né? Isso, a Alpenin, ela tem como propósito, né, trazer a sustentabilidade, trazer inovação, soluções inovadoras aí para o mercado, mas também olhando para a outra ponta da cadeia, né? Eu falei no início a questão da comparação. O NIM, ele é conhecido mundialmente pelo óleo de NIM, azadiractina, enfim, todos os componentes que tiveram participação no mercado. O NIM, da forma que a Alpenin trabalha hoje, ele é inédito, né? Só nós fazemos isso hoje a nível mundial. E fazendo parte dessa cadeia, hoje a gente trabalha de ponta a ponta. O que significa isso? A gente tem floresta própria no Pará, e isso, a implantação dessa floresta no Pará, ela trouxe para a região, né, para a condição da região, né, uma opção a mais, principalmente para quem mora lá, para quem é dependente só do trabalho local. Muitas das vezes aproveitando alguma coisa de turismo em alguma época do ano, ou trabalhando aí, de repente, até com extrativismo. Então, hoje a gente tem um olhar dentro do contexto sustentabilidade que traz trabalhar, né, uma árvore que ela não é nativa do Brasil, mas é que ela traz inúmeros benefícios na recuperação de áreas degradadas, né, e isso a gente trabalha muito na região. A devolver para a região onde a gente tem hoje floresta a condição de mata nativa, ou seja, a gente pegar
essas pessoas que estavam trabalhando no extrativismo ou trabalhando em outras frentes e trazer essa inovação para a questão de recuperar essas áreas e mostrar para eles que isso sim é vantagem para eles, que vai ser o futuro, né, e que vai trazer realmente a sustentabilidade na veia. Então, acho que a gente consegue contemplar uma cadeia inteira de produção, desde a matéria-prima até o produto final, com sustentabilidade na cadeia como um todo. E aí, isso quando chega esse impacto ao produtor, e não só o pequeno produtor, mas as grandes companhias, isso gera um valor enorme dentro do que diz respeito àquilo que eles querem colocar para o mercado mundial. Sim. E aí a gente tem uma vantagem competitiva não só na questão do produto diferenciado, mas também da inovação e da sustentabilidade na cadeia completa. Garolo, quando a gente pensa nesse processo todo até chegar ao produtor, para um especialista como o senhor, trazer essa como uma solução eficiente, inovadora, é importante também. Não é só olhar o resultado no campo, né, do V8 para frente, deu certo, não deu? Mas o processo até chegar no campo também é importante, né? Não tenha dúvida. E é muito trabalho, é muita pesquisa que tem que ser feita, né? Até para se chegar ao produto em si, eu sempre comento com o Evandro, né, quando a gente está falando sobre isso, não é só, eu tirei o extrato, eu tirei o óleo, não. Existe todo um processo, primeiro de estudo, de entendimento da molécula e a própria fabricação. Isso é um extrato, digamos assim, bioativado. Então, existe também todo um processo por trás, toda uma tecnologia que é colocada para que ela possa exercer todas essas funções que a gente comentou. Então, tem todo um investimento, todo um trabalho, toda uma pesquisa, todo um estudo antes, e depois a gente confere no campo. Aí nós vamos para o campo para a gente ver que se realmente tudo aquilo está acontecendo e se ela realmente está trazendo tudo aquilo. Então, é um trabalho muito interessante, muito árduo e que demanda grandes investimentos. E olhar a sustentabilidade é outro particular que também exerce um grande valor, né? Você ter a possibilidade de trabalhar produtos que sejam muito mais sustentáveis e que não exerçam, né, papel ruim dentro do processo em si, puxa, isso é outra coisa, é um outro grande valor que a gente está buscando e que a gente está encontrando nessas inovações que estamos falando aqui hoje. Sem dúvida. Eu vou aproveitar que o senhor está com a palavra e pedir para que o senhor traga suas considerações finais, Garolo, para a nossa audiência. De novo, né, a complexidade do tema é muito grande, mas mesmo assim as notícias são mais positivas do que preocupantes, eu diria. Acho que a partir do momento que a gente vê as coisas evoluindo e as tecnologias surgindo e dando resultado, com eficiência, com sustentabilidade no sentido mais literal da palavra, né? Resultados sustentáveis, é importante. Eu queria ouvir a sua mensagem final para a nossa audiência, que está bastante preocupada em garantir um bom manejo da cigarrinha. Eu diria o seguinte, né? Como eu falei, inclusive, lá no Congresso da Argentina, eu disse o seguinte: o milho é um cereal de ouro. A utilização do milho no mundo é incrível. Milho vai em tudo quanto é coisa, mas principalmente nos produtos de primeira necessidade. Então, nós não podemos, em momento algum, imaginar que nós vamos ter que deixar de plantar milho por conta de uma praga. Não. Nós temos que nos aprimorarmos nos estudos, buscarmos soluções, porque nós temos que aprender a conviver com o problema e controlar o efeito negativo que aquele problema pode trazer. E esse é o meu papel. Quando eu estou falando de produtos, eu estou falando, na verdade, de soluções que a gente está encontrando e que vão fazer grande diferença e uma somatória muito positiva dentro do processo de manejo, sabe? E o recado é esse: agricultor, não dá moleza para cigarrinha. Não deixe passar despercebido. É desde o começo que a gente precisa trabalhar o manejo dessa praga, porque ela realmente traz um efeito muito negativo quando mal conduzida. Muito bom. Excelente forma da gente
concluir a sua mensagem, principalmente todas as suas orientações, Garolo. Evandro, quero te ouvir também numa mensagem de considerações finais para a nossa audiência, que está olhando para o Valente com bastante esperança, pensando, chegou a minha vez de combater bem e com eficiência essa praga e principalmente mitigar os efeitos do enfesamento. A gente não está te ouvindo, Evandro. Agora sim, né? Agora sim. A mensagem que eu quero deixar é a seguinte: a gente está hoje na vanguarda, né, da questão dos defensivos botânicos e trazendo essa inovação. E o caminho, eu comento com vários amigos aí, lá atrás, né, 4, 5 anos atrás, parecia que era uma utopia a gente ter uma tecnologia botânica para o manejo de pragas, doenças, enfim, né, a gente tem um portfólio bem extenso. E hoje ela é uma realidade e uma realidade que ela é demandada pelo produtor. Então a gente vê esse crescimento não só da adesão que eu comentei mais cedo, mas do entendimento hoje que o produtor tem que sim, o extrato botânico ele tem a capacidade de controlar a praga, porque ele teve a tecnologia, ele teve o estudo, ele teve aprimoramento. Então o meu convite, né, nessa mensagem final é que você produtor experimente, né, faça o uso aí da tecnologia, teste na sua lavoura, né? Procure um representante da Alpenin na sua região, né? Todos aí vão fazer contato com vocês e procure um representante para você também experimentar e daqui a pouco dar o seu depoimento de que realmente aquilo que a gente comentou e que a gente estava falando aí no dia 26 de novembro de 2024 vai levar essa inovação aí para muitos e muitos anos de uma maneira muito exponencial. Isso é muito importante também, esse pós-relato, né? Entender como funcionou para cada produtor, em cada região diferente. O Brasil tem inúmeras particularidades, né, Evandro? Isso precisa ser considerado. Exatamente, isso aí. A gente tem realmente como missão não só passar a informação, mas como acompanhar a resposta dela no campo. E é essa missão que a gente tem hoje dentro da companhia, né? A Alpenin é uma empresa, como comentei, na vanguarda e que com certeza ela está muito preocupada com o produtor. Eu acho que esse alinhamento até com o Garolo, a gente tem muito compactua dessa vontade. A ideia é a gente levar a questão que resolva o problema do produtor, né? Tecnologia, manejo, estratégia, e isso o produtor enxerga como uma coisa positiva. Não é mais um vendedor de produto trazendo alguma coisa que talvez vá funcionar, mas sim um produto que é diferente, que já foi provado e testado, está registrado, e a gente acompanhar isso até lá na frente, até na hora que o produtor passar a máquina, colher e realmente ver o resultado positivo, e aí virar um cliente a partir daí. É verdade. Bom, Garolo, Evandro, quero mais uma vez agradecê-los por estarem juntos aqui para trazer essas informações tão importantes para a nossa audiência, no momento onde, ele está vendo o desenvolvimento da safra de verão de milho acontecer, 2, vem aí a safrinha e a mensagem é bastante clara, o manejo precisa ser revisitado e entrar cedo com essa combinação, né, de estratégias e de soluções de ferramentas. Então, Garolo, mais uma vez quero agradecer ao senhor pela companhia aqui no Notícias Agrícolas, sempre para nós uma honra receber o senhor e o seu conhecimento todo em torno desse assunto. Como o senhor falou, o milho é o cereal de ouro, né? Então, obrigado mais uma vez por estar conosco por aqui e compartilhar tanta informação. Eu que agradeço, viu, Carla? É um prazer sempre. Prazer é nosso. Evandro, um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Notícias Agrícolas, mas tenho certeza que de muitas ainda estaremos juntos, como você falou, a gente tem uma jornada já bastante produtiva, né, juntos, e que assim continue. A Alpenin está sempre, né, encontrando portas abertas aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza, eu que fico lisonjeado aí pelo convite e poder participar com um ícone aí na cultura do milho a nível mundial, com certeza. É verdade. Bom, a vocês eu agradeço muito e a gente continua por aqui, dando espaço para boas informações como essas que vocês compartilharam agora. Um bom dia para vocês, boa terça-feira, boa semana e que juntos possamos estar em mais oportunidades para trazer mais notícias positivas para os nossos produtores. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, como é bom a gente falar com gente que entende, né? E mais do que isso, com gente que gosta do que faz. E ali, os dois, né? Os dois têm ali uma percepção muito particular e, mais do que isso, muito cuidadosa com o produtor brasileiro. Soluções que vão realmente trazer
resultados efetivos. Então, nós recebemos Paulo Garolo, agrônomo pesquisador especialista para a cultura do milho, fitotecnista especialista em milho, e o Evandro Keller, que é fitotecnista e diretor de pesquisa e desenvolvimento da Openim, para falar do inseticida Valente, esse inseticida sistêmico, que traz aí uma revolução, principalmente no manejo das ninfas da cigarrinha e na mitigação dos efeitos do enfesamento. 2 problemas que vêm tirando o sono do produtor brasileiro, como eu falei lá no começo, mas com soluções que, combinadas a outras que já estão disponíveis no mercado, vão promover um combate muito mais efetivo desses 2 problemas. Então, busque mais informações. Se você chegou agora, depois revisite essa entrevista completa na íntegra. A gente vai destacar as partes mais importantes também nas redes sociais. Enfim, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.